falar, então, justamente o que está por trás da neuroplasticidade neuronal, né? Um conceito assim mais basal, que eu vou voltar um pouquinho aqui atrás com você, falar de umas coisas assim que são mais básicas, digamos assim, mas que hoje em dia está sendo um pouco considerado como uma certa mudança de paradigma. Então, a gente sempre pensa que mecanismos de geração de energia nos sistemas biológicos, a gente aprendeu, né, que você tem umas vias lá, quando vocês estavam lá no segundo grau, não mudou, a gente acha que não mudou muito, e eu estou aqui para mostrar para vocês que talvez hoje em dia a gente tenha que dar mais atenção a essa parte. Então, a gente pensa que os mecanismos básicos, né, seriam uma respiração celular, que a gente didaticamente divide, né, na parte da glicólise, que seria o uso da molécula de glicose, basicamente, e uma parte oxidativa do metabolismo, que é o uso de substratos que vai propiciar a célula tirar energia de outros substratos energéticos. Então, a pergunta aqui é como que o nosso cérebro, como que as células do sistema nervoso, na verdade, estão manipulando essa energia, né? Então, nada mais longe do que imaginar que a coisa se restringe só a uma glicólise e respiração celular. Então, a proposta aqui é um pouco falar para vocês sobre isso. Deixa eu ver como é que eu passo isso aqui. Não passou? É o de baixo? Ah, bom. Bom, então, para tentar mostrar para vocês um pouco como é que ocorreu essa mudança de paradigma, começa se mostrando esse slide, que é um gráfico que procura representar o número. Se eu for fazer uma pesquisa, então, vou começar minha pesquisa, eu vou lá num banco de dados, a gente que trabalha nas ciências biológicas usa um banco muito comum, que é o PubMed, você bota lá a sua palavra-chave e vai fazer a sua pesquisa. Então, se você colocar a palavra ATP, né, bastante evidente, né? Como é que foi a evolução dessa palavra, né? Ao longo de vários anos, né, da pesquisa científica. Então, a gente já contabilizou aqui o número de vezes que a palavra ATP aparece. Se vocês forem ver, lá na década, no início do século passado, praticamente o ATP nem existia. Depois, quando descobriram o ATP, viu que ele tinha uma enorme importância e o número de vezes que aparece reflete a importância dessa substância, né, no uso da pesquisa. E vocês veem que o negócio começa mais ou menos assim na década de... eu estou cego também, né, então 51, por aí. 30 foi descoberta a molécula de ATP. Bom, se a gente faz a mesma coisa com a palavra mitocôndria, a gente está vivendo um momento que é o seguinte: então, se descobriu que era na mitocôndria que se fazia ATP. Então, até a década de 60, 80, ATP e mitocôndria andam juntos. Só que aí acontece um fenômeno estranho. Hoje em dia, a mitocôndria está andando sozinha e que talvez o que ela menos seja importante para a mitocôndria seja fazer ATP. E aí, o que aumenta junto? O conceito de doenças mitocondriais. Então, vocês veem que esse gráfico aqui ele mais ou menos sobe e coincide com a palavra mitocôndria. Quer dizer, doença mitocondrial estão subindo junto. E se a gente vai olhar o que está por trás, a palavra aparece também o conceito de espécies reativas de oxigênio, que são moléculas que foram descobertas, na verdade, causando insulto a sistemas biológicos. E se vocês forem olhar aqui no gráfico que eu mostrei, repara que quando a mitocôndria aprendeu a fazer ATP, ela não gerava espécies reativas de oxigênio. Hoje em dia, o ATP está fora de moda para a mitocôndria, e o que ela está realmente envolvida é nesse conceito de geração de espécies reativas de oxigênio. E todos os eventos que foram ditos aqui pelo Rogério, eu posso dizer para vocês o seguinte, quer dizer, qualquer evento que demande um estímulo nervoso ou do neurônio, demanda energia, demanda ATP e certamente demanda o aparecimento de espécies reativas de oxigênio. Então, como que existe o controle dessa geração de espécies reativas de oxigênio para o balanço saudável do sistema nervoso central e para onde ele se desequilibra e começa a entrar nas doenças, é realmente uma função fundamental e é onde a gente tem que olhar, passar a olhar agora, então, essas moléculas. Bom, então, deixa eu ver se eu passo. Bom, então, aqui era só mostrando a coincidência entre mitocôndria e espécies reativas de oxigênio, então, essas coisas hoje andam junto. E eu vou tentar mostrar para vocês evidências do meu laboratório de duas enzimas que estão relacionadas ao título do meu trabalho, que é relacionado ao uso de glicose e creatina pelo sistema nervoso central. Então,
São duas enzimas chamadas, uma é a hexoquinase e a outra é a creatina quinase, que são enzimas que tradicionalmente eram tidas como proteínas não envolvidas com metabolismo mitocondrial, e hoje a gente reconhece que elas têm um papel decisivo na formação de espécies reativas de oxigênio pela mitocôndria. Então, o que é a mitocôndria funcional no seu estado, digamos assim, saudável? A gente pode imaginar que uma mitocôndria no seu estado saudável, está representada aqui nessa parte do esquema, seria aquela que consegue, então, oxidar substratos energéticos e manter uma coisa que chama um gradiente protônico, quer dizer, um gradiente eletroquímico de próton no espaço. Né? Você sabe que a mitocôndria, não vou ficar... deixa eu ver se eu não vou passar. Aqui. A mitocôndria tem duas membranas, né? Uma externa e uma interna, e entre esse espaço se acumula gradientes de íons prótons que são, na verdade, acumulados às custas da oxidação de equivalentes energéticos que geram esse bombeamento. Então, a mitocôndria mantém esse potencial elétrico e a gente pode acompanhar isso num neurônio. Então, isso aqui é uma mitocôndria, essa é uma sonda fluorescente que, num neurônio funcional, normal, saudável, gera esse gradiente elétrico. Mas existem situações, e muitas das vezes até fisiológicas, onde a mitocôndria vai para um outro lado. Ela vai para esse lado aqui, que se vocês forem começar a ver, existe uma perda desse gradiente elétrico e liberação de proteínas que são sinalizadores para entrar em processo de apoptose ou morte celular. Então, esses eventos aqui, a abertura aumento da permeabilidade da membrana mitocondrial, né? E entrada de íons cálcio desempenha um papel importante nisso aqui, e geração de espécies reativas de oxigênio de uma maneira exagerada. Isso tudo está associado com doenças como Alzheimer, como um trauma onde você tem uma ruptura de um axônio, vai se olhar as mitocôndrias, elas estão cheias de cálcio e aumenta-se enormemente o número de espécies reativas de oxigênio. Então, procurar entender do ponto de vista bioquímico como é que isso está regulado, controlado, seria, então, interessante do ponto de vista da manutenção saudável do sistema nervoso. Aqui, para mostrar que, então, quando começa a acontecer esses eventos, aquela potencial elétrico que estava forte no neurônio normal, ele se perde, tá certo? E, bom, conceito, precisa de oxigênio para viver, não é verdade? E no sistema nervoso central, uma das coisas que tem sido reconhecida é que o oxigênio é importante, mas ele também é um gás tóxico. Então, esse é o conceito fundamental. Então, oxigênio é tóxico. E ele é tóxico por quê? Bom, só para lembrar, o nosso cérebro, ele recebe em torno de 11% do débito cardíaco do nosso coração, vai só para alimentar o cérebro. E ele consome cerca de 20%, perdão, vamos voltar, como é que eu volto? Aqui. 20% de todo o oxigênio que o nosso corpo consome é consumido pelo cérebro, que pesa só 2% da massa corporal. Então, para ver como o suprimento de oxigênio nesse sistema é extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, o oxigênio é um gás tóxico, como eu vinha falando. E ele é tóxico por quê? Porque ele é um gás reativo. Então, lá, se a gente for olhar as bases químicas de por que esse oxigênio é um gás reativo, ele, lá na sua estrutura atômica, ele tem orbitais desemparelhados, capazes de receber elétrons. E aí ele recebe elétron e vira uma espécie oxidante que começa a reagir com várias moléculas do sistema biológico, membranas, por exemplo, e a causar danos. Bom, aqui seria as várias espécies que exigem de oxigênio, não vou entrar nisso. E qual é o outro componente que é fundamental para o cérebro? Glicose. E a glicose é tóxica também. Então, a gente tem um dilema importante aqui, quer dizer, o nosso cérebro ele tem uma alta demanda por oxigênio, ele tem uma alta demanda por glicose, e, ao mesmo tempo que ele precisa disso, ele lida com uma faixa muito estreita da sua utilização. Um pequeno desbalanço, tanto no nível de glicose quanto no nível de oxigênio, causa toxicidade. E a glicose também é tóxica em excesso. E ela é tóxica porque ela é redutora. Então, o oxigênio é aquele gás que tem lá as suas afinidades por elétrons, tem que receber de alguém. E a molécula de glicose,
é a que fornece esses equivalentes redutores. Bom, então, o problema está nessa reação, ou seja, nessa transferência de elétrons de glicose para o oxigênio, quando ela acontece de uma forma não controlada, levando, então, à formação de espécies radicalares ou espécies reativas de oxigênio. E se a gente for ver, então, como é que o nosso cérebro responde a isso, então, os estímulos, né? Eu gostei muito que o Rogério acabou me ajudando aqui na sua palestra anterior, que ele fala do estímulo central, e a gente pode ver o seguinte: quando a gente tem um estímulo central, por exemplo, um estímulo visual aqui, rapidamente você tem uma ativação de certas regiões do cérebro para fluxo de sangue, aumenta a irrigação, aumenta o consumo de glicose e aumenta o consumo de oxigênio. E se essa região é desestimulada, isso é imediatamente cortado. Então, não é o tempo todo que nossos neurônios estão recebendo justamente oxigênio e glicose. As razões disso residem nisso que eu estou falando para vocês. É um equilíbrio muito delicado. Então, tem que ofertar e tem que tirar na hora certa, porque a exposição prolongada a esses dois agentes que são vitais, na verdade, eles causam muito dano, muito insulto. E qual é a base, então, se a gente for voltar lá na mitocôndria, da geração de espécies reativas de oxigênio? Numa situação normal, que a gente pode imaginar assim, que não há nenhuma grande lesão, um trauma, por exemplo, bati com a cabeça, sofri uma lesão, teve uma ruptura no neurônio, não imaginando uma situação extrema, uma situação normal, a mitocôndria ela não respira da mesma maneira o tempo todo. Então, existem níveis de respiração celular, quer dizer, a gente funciona, digamos, podemos imaginar assim que a nossa célula funciona em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha. Então, tem marchas de respiração. E aí, o impacto disso sobre a geração de espécies reativas de oxigênio na mitocôndria, que é o lugar que mais consome oxigênio, a gente pode resumir assim. Então, os substratos energéticos, eles vão passando pelos vários complexos que estão localizados na cadeia da membrana interna e bombeiam os prótons que vão ser utilizados para fazer o ATP. O que acontece é que nem sempre existe uma alta demanda por ATP. Então, repara, se eu estimulei meu sistema nervoso central, eu vou ter uma demanda por ATP. Mas se eu não estimulei, a demanda por ATP diminui, se acumulam prótons, porque os substratos energéticos continuam chegando, e o fluxo de elétrons na cadeia começa a ficar lentificado, de forma que se acumulam equivalentes redutores, e esses elétrons que começam a ficar agora engarrafados na cadeia de transporte de elétron, eles começam a vazar e formando espécies reativas de oxigênio. Quer dizer, o oxigênio, na verdade, nessa sequência, ele tem que reagir especificamente com esse complexo da cadeia que chama complexo 4, ou citocromo oxidase. Mas, se tiver muito elétron aqui e o oxigênio não tiver sobrando, ele é capaz de capturar o elétron de outros complexos de uma maneira não balanceada, formando espécies radicalares. Quer dizer, ele recebe um elétron, vira um ânion superóxido. Esse ânion superóxido pode, no primeiro momento, por meio de uma enzima presente lá nas mitocôndrias, ser transformado em peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e o peróxido de hidrogênio, se tiver a presença de glutationa peroxidase, enzimas que decompõem o peróxido de hidrogênio, gerar oxigênio e água, e aí ficamos tudo bem novamente. Mas, se não tiver um balanço dessas enzimas, desses compostos, dessas substâncias que são depuradores de espécies radicalares e reativas de oxigênio, essas espécies se acumulam e aí a gente começa a entrar numa situação de estresse oxidativo. E qual é o papel, então, daquele gradiente eletroquímico de prótons? Quer dizer, o controlador nesse processo todo é aquele gradiente de próton que forma na mitocôndria. E esse gráfico é para mostrar, então, aqui um trabalho clássico da literatura, que quanto maior for o gradiente elétrico, maior é a geração de espécies reativas de oxigênio, tá certo? Então, aumenta esse escape. E existe uma zona estreita onde a mitocôndria, então, consegue controlar. Se você baixar um pouquinho o gradiente de próton, você consegue diminuir muito a geração de espécies reativas de oxigênio, sem comprometer a capacidade da mitocôndria em fazer ATP. Então, o que a gente está buscando é entender controladores, mecanismos que sejam capazes de regular o nível do potencial elétrico sem afetar a síntese ATP, porque, como eu disse para vocês, em situações extremas do sistema nervoso,
isso pode cair demais, afetar a síntese de ATP, e a célula, então, começa a entrar numa falência energética, e aí ia morrer. Então, falando na situação de estresse oxidativo, eu vou entrar num outro conceito que é bastante importante, eu acho que trazer aqui para vocês, que é o conceito, então, de que, naturalmente, o nosso cérebro está toda hora produzindo espécies reativas de oxigênio, como todas as células do nosso corpo, mas eu vou mostrar para vocês que, especialmente, as células do sistema nervoso central. Elas são, na minha visão, hoje em dia, de experimentalista, olhando laboratórios, os experimentos que a gente faz, o cérebro nosso é uma verdadeira bomba de peróxido de hidrogênio, ou seja, uma fábrica. A gente está fazendo peróxido de hidrogênio o tempo todo. E peróxido de hidrogênio é só aquela coisa que, se a gente pinga no cabelo, fica branco, né? Então, né? Dá para imaginar o nosso cérebro produzindo peróxido de hidrogênio toda hora que é estimulado? Então, é um balanço muito delicado, como eu estava falando. Então, o acúmulo de espécies reativas de oxigênio que vazam naturalmente, se acumulam, pode gerar, então, danos no DNA mitocondrial, danos nos lipídios, danos em proteínas. Isso, por sua vez, alterar a estrutura desses complexos na cadeia, que vão, por sua vez, retroalimentar positivamente isso aí. E aí a gente entra, então, no que foi o início que eu tentei mostrar para vocês, um problema de disfunção mitocondrial, ou seja, a mitocôndria passa a não funcionar bem e disparam mecanismos que podem estar relacionados à apoptose, mas o que é o mais, digamos assim, evidente e presente nas doenças degenerativas, necrose e aí quadros inflamatórios, né, que são difíceis de controlar, agravando a doença. E esses processos, obviamente, que estão envolvidos também no envelhecimento. Mas é importante, o conceito que eu queria salientar com vocês é que as espécies reativas de oxigênio, elas não são necessariamente vilões. Então, existe um nível de espécies reativas de oxigênio que tem um papel importante num mecanismo celular que a gente conhece como sinalização redox. Então, hoje em dia, peróxido de hidrogênio é tido como um segundo mensageiro celular. Então, envolve envios de proliferação, regeneração, diferenciação celular. Então, no nosso sistema nervoso central, é importante pensar que talvez peróxido de hidrogênio fabricado a nível da mitocôndria tenha um papel importante em processos regenerativos também. Tá? Então, é só esse conceito que eu queria falar, porque a gente fala muito no radical livre como aquilo que gera envelhecimento, estraga tudo. É importante também. Se você evitar a formação disso aqui totalmente, você tem problemas, você tem doenças também relacionadas a um estresse não oxidativo, mas a um estresse redutivo, quer dizer, você tem baixa de sistema oxidante. Então, é um balanço fino que nós estamos longe de conhecer como que eles estão alterados nas diversas disfunções do sistema nervoso central. 1 minuto. Obrigado. Então, eu vou passar tudo isso aqui e eu vou só enfatizar a seguinte coisa. Como é que a gente muda o paradigma do sistema energético? Esse é um trabalho da literatura do Salvador Moncada, onde ele pegou neurônios e ele estimulou o consumo de glicose por esses neurônios. E aí, a surpresa dele foi o seguinte, a via glicolítica, que é o sistema que usa glicose, é um sistema que é capaz, então, de fazer ATP. E olha só o efeito que ele teve. Se ele estimula a via glicolítica, ele leva a um aumento da morte celular neuronal. Então, aquela via que a gente pensa que a glicose serve para gerar ATP e energia, na verdade, ela mata o neurônio. Então, na verdade, a glicose não funciona para o cérebro como um sistema só para fazer ATP, e sim como regulador dos níveis de peróxido de hidrogênio. E aí, então, falando que isso está relacionado às diversas disfunções, e aqui, para exemplificar, se eu comparo o cérebro com os outros tecidos, aqui a capacidade de gerar peróxido de hidrogênio. Vejam, o valor é absurdamente alto comparado a um rim, a um coração e um fígado, por exemplo, do quanto que as células nervosas produzem de peróxido de hidrogênio ao nível da mitocôndria. E aqui é o nosso trabalho, já para terminar, mostrando, então, que a creatina e a ATP, que era o início da palestra, como é que elas controlam a geração de espécies reativas de oxigênio ao nível da mitocôndria. Então, isso aqui é uma microscopia de uns neurônios, uma cultura primária de neurônio. Se eu expuser essa cultura a altas concentrações de glicose, eu uso um marcador, uma sonda fluorescente, que marca a produção de espécies reativas de oxigênio.
Se eu ativo uma enzima que está presente nessa membrana da mitocôndria, ela é capaz de ativar um mecanismo de respiração celular e impedir a geração de espécies reativas de oxigênio. Então, é essa 2-deoxiglicose, que é um substrato de uma enzima chamada hexoquinase. E num outro trabalho, também associado à mitocôndria, existe uma outra enzima que usa creatina, que além de ter um papel importante na manutenção dos níveis de ATP, também a gente mostrou que é capaz de, também na mesma situação, neurônios expostos a uma alta concentração de glicose estimulam uma grande capacidade de geração de ROS, e se você coloca creatina, que ativa a atividade dessa enzima mitocondrial, basicamente regula isso aí. Então, eu ia falar da insulina, mas não vai dar tempo, vamos deixar para uma outra oportunidade. Eu vou só finalizar, então, mostrando para vocês que a gente está longe ainda de entender como que glicose e ATP controlam os níveis de ROS no sistema nervoso central, mas as células dos neurônios, a gente pode dizer que são talvez as de maior capacidade geradora dessas substâncias. A gente tem que, então, enfim, ter mais informações, tem que ser desenvolvidas mais pesquisas sobre isso, e para poder justamente ter uma ideia como isso afeta as funções neuronais e cognitivas e etc. Então, basicamente, esse aí é o time que trabalha comigo, e muito obrigado pela atenção. Obrigada.